Vocês já ouviram o dito popular tirar água do joelho? Acompanhe o vídeo até o final, vocês vão entender. A popular água no joelho ocorre quando um excesso de líquido se acumula dentro dessa articulação. Esse líquido é produzido pela membrana sinovial, por isso o nome líquido sinovial. Esse líquido sinovial, ele é basicamente o responsável por nutrir e lubrificar esse interior da articulação. Sua drenagem é feita pelo sistema linfático, que passa na região posterior do joelho. Em condições normais, a quantidade desse líquido na articulação é em torno de 4 a 10 ml, é muito pouco. Então ele é um excelente lubrificante. Se produzido em excesso, nós temos um inchaço dessa articulação, devido a uma inflamação da membrana que reveste o joelho, a membrana sinovial. Então, derrame articular ou água no joelho significa sinovite, que é uma inflamação da sinovial. Tipos de sinovite, vou citar 4. As sinovites congênitas são aquelas em que você tem uma alteração de fábrica dentro do joelho, que são uma dobra excessiva chamadas plicas sinoviais. Existem as sinovites traumáticas pós-queda ou acidentes, torções, fraturas, alterações determinadas por um trauma específico. O terceiro tipo de sinovite é a sinovite reumática, como o próprio nome diz, relacionada a uma alteração de reumatismo, artrite reumatoide, sinovite vilonodular, alterações de hemofilia, etc., que determinam alterações inflamatórias dessa membrana por situações reumáticas. A quarta seria a sinovite determinada por infecção. Aí, ou bactérias ou fungos dentro da articulação, determinando uma resposta infecciosa da membrana sinovial. Portanto, as sinovites podem ser agudas, quando alteradas de uma maneira como um trauma, ou crônicas, com mais de 12 dias de evolução, como nas reumáticas. Portanto, dá para entender quais são os sintomas dessa sinovite ou dessa água no joelho. O primeiro sintoma é dor. O segundo sintoma é o aumento de volume. Você percebe que a articulação aumentou de volume. Terceiro, aumento de temperatura, em que você tem essa articulação como se fosse febril. E o quarto seria basicamente um aumento na coloração, uma hiperemia no joelho. Associado a isso, nós temos basicamente a restrição do movimento, porque com aumento de volume, dor e todo o quadro inflamatório, você não consegue fletir o teu joelho. Fatores de risco desse derrame articular. Primeiro, a idade. Sabe-se que com a idade a lesão cartilaginosa evolui para uma artrose. E essa artrose determina uma reação do organismo produzindo mais líquido sinovial para nutrir essa cartilagem. Esportes. Você pode ter alterações em que no pós-esporte inflame-se a articulação por excesso de uso, ou eventualmente uma corrida um pouco mais intensa, ou limites que você ultrapassou, determinando o que? Uma inflamação, uma necessidade de líquido sinovial nessa articulação. O sedentarismo está comprovado que ele faz com que o organismo produza enzimas inflamatórias, determinando inflamação nessa articulação. E mesmo não fazendo-se esporte, você pode ter uma sinovite, um derrame articular. E a questão da obesidade. O peso aumenta o estresse na articulação e você tem essa articulação sendo degenerada, levando a uma inflamação, uma sinovite e um joelho inchado, água no joelho. Então, os sintomas: dor, inchaço, rigidez, sensação de um joelho pesado e até bloqueios, você vai sentir com a questão específica de uma sinovite. E os sinais, ao exame nosso, nós vamos perceber, você vai ter, no caso, um aumento de volume, uma vermelhidão no local e uma atrofia muscular, porque você com dor não consegue movimentar, não consegue manter o trofismo dessa musculatura. O acúmulo desse líquido pode eventualmente produzir o que a gente chama de cisto de Baker, como vocês veem aqui, que é uma vesícula, um acúmulo posterior no joelho. Então ele tem a produção do líquido acumulada num cisto, que é fisiológico, não é um tumor.
É um cisto que você pode eventualmente aumentar de tamanho pelo acúmulo desse líquido na região poplítea, na região posterior do joelho. Então, basicamente, você faz o teu diagnóstico que é clínico, mas você pode eventualmente utilizar de outros meios como ultrassom, ressonância magnética, para verificar a causa do processo inflamatório. E o tratamento vai ser iniciado a partir do momento que você faça o diagnóstico clínico e promova a aspiração desse líquido, que seria uma punção articular. A punção para nós é fundamental para estabelecer o diagnóstico. Vocês podem ver que são vários tipos de líquido que aspirados dentro do joelho vão dar diferentes ideias diagnósticas ou hipóteses diagnósticas. Baseados no que eventualmente você aspirou da articulação, você pode promover a colocação de medicação intraarticular. Se eventualmente é uma inflamação, você pode aplicar corticoides ou anestésicos dentro dela, promovendo um alívio sintomático para o paciente. Como eventualmente se pode ter de 2 até 10, 4 até 10 ml de líquido sinovial, eu já aspirei do joelho de pacientes 200 ml. Então imagine a dor e o volume aumentado que representavam 200 ml nessa articulação. Essa punção articular, que nós chamamos de artrocentese, vai retirar o líquido de dentro da articulação que vai ser mandado para exames. Quais exames? Bioquímico, para saber o que eventualmente se tem glicose, por exemplo, dentro da articulação. Se eventualmente tem células, que é o citológico. Se eventualmente tem algum tipo de bactéria ou fungo. E eventualmente até cristais, como no caso da gota, você pode pesquisar a questão do ácido úrico que existe dentro do joelho. Feito o diagnóstico, aspirado o líquido, mandado para exame, vamos começar a questão do tratamento. Como é feito o tratamento pós-punção da água do joelho? Repouso relativo, imobilização, anti-inflamatório e analgésicos. Além disso, gelo. 3 a 4 vezes por dia, numa duração de 20 a 40 minutos. Pode-se fazer 20 minutos, 10 intervalo e mais 20 depois. Isso durante basicamente 2 dias seria o suficiente. Se a água do joelho voltar, se a sinovite voltar e você eventualmente não tiver nenhum diagnóstico específico, é necessário realizar um procedimento de videoartroscopia para se fazer o quê? Uma biópsia dessa sinovial e saber o que eventualmente está ocasionando essa reação, essa inflamação, essa produção excessiva do líquido sinovial. Conforme prometido, mostrei para vocês o que é tirar água do joelho do ponto de vista ortopédico. Popularmente, tirar água do joelho nada mais é do que um jeito de tornar o gesto de urinar menos deselegante. Gostou do tema de hoje? Então, dá um gostei e me siga nas redes sociais.